Fala galera, aqui quem está falando é a professora Kinda Lins, do Lins Concursos. Vamos para a nossa primeira aula, aula de pronomes, tudo bem? Bom, vamos começar com pronome com função de sujeito, antes de tudo. Já que a galera aqui que eu estou falando, que a gente vai começar com pronome com função de sujeito, você tem que entender que esse pessoal aqui tem o nome de subject pronouns e eles obrigatoriamente têm que vir antes do verbo. Então, vamos supor que tu veja essa palavra aqui, he, e essa palavra vem após o verbo, você sabe que está errada, porque se eu falei que tem função de sujeito e obrigatoriamente tem que vir antes do verbo, então significa que se tiver após o verbo está errado, porque tem que vir antes do verbo. Beleza? Então a gente vai ter I, que vai ter tradução de eu, you vai ser você, he vai ter tradução de ele, she, tradução de ela, it, que nós vamos usar para substituir coisa, animal e bebê. Como é que funciona? Esses pronomes, eles vêm dentro de um texto, dentro de uma oração, para fazer a substituição de um substantivo comum próprio, beleza. Então, eu tenho aqui, Kinda é professora. Substituindo Kinda por um pronome, eu vou botar ela é professora, confere? Só que Kinda é uma pessoa do sexo feminino, então eu vou usar em inglês a palavrinha she. O carro é verde. O carro é um objeto, então eu vou usar a palavrinha it para me referir, ele é verde. Só que a gente tem que entender uma coisa, essa galera que está aqui, todo mundo está na fileira do singular. Então, se eu quiser falar assim, os livros são novos, os livros está no plural. Não posso usar o it está proibido de usar, porque it eu uso apenas para singular. Então, o que eu vou usar? Vamos usar algum pronome dessas fileiras aqui, ó. We vai significar nós, you, vocês, they, eles e elas. Ou seja, os livros são novos, eu vou usar a palavrinha they. O que a gente conclui disso? They eu uso tanto para pessoas quanto para coisas, animais e bebês. Mestre, qual é o lance do bebê? O lance do bebê é o seguinte: o bebê, quando é recém-nascido, não tem cara. Não, ele tem cara, né? Mas o bebê, quando é recém-nascido, não dá para identificar muito bem o que é. Então, você pode chamar o bebê de it, mas é muito difícil cair isso no seu concurso, dependendo do concurso, só se tiver uma opção que o cara não te der chance. Mais para frente, vou mostrar isso. Por hora, vamos ficar com it sendo usado para animal e coisa, tá? Mas it pode ser usado para bebê quando o bebê é recém-nascido. Obviamente, se o bebê tiver 2 anos de idade, dá para saber se é o sexo, né? Você não vai chamar uma criança de 2 anos de it, que você vai estar xingando a criança. Então, essa galera toda aqui é usada sempre antes do verbo, porque tem função de sujeito, beleza? Vamos agora para o próximo slide. Os exemplos que eu botei, olha. Carlos is a young boy. Carlos é um menino novo. Eu estou usando aqui o Carlos, por isso, Carlos, sexo masculino, então eu vou usar a palavrinha he para me referir ao Carlos. The kids are complaining. They don't want to eat vegetables. As crianças estão reclamando. Elas não querem comer vegetais. Então, eu vou usar o they me referindo a crianças, beleza? She loves her mother. A grande questão é que, às vezes, quando a gente está aprendendo, a gente não sabe muito bem as palavras em inglês e fica desesperado. Tipo, não tem motivo para se desesperar. Se eu falei que todos os pronomes vêm antes do verbo, vamos supor que você não saiba a tradução da palavra don't. Não sei o que significa a palavra don't aqui. Mas eu sei que don't, ele tem uma palavrinha antes dela, que é a palavra they. Então, se eu tenho a palavra they, com certeza a palavra don't é verbo, porque they só pode vir após o verbo. Minto, antes do verbo, desculpa. Vamos agora para o pronome com função de objeto. Objeto pronouns, a gente vai usar sempre após verbo e após preposição. Sempre após verbo e após preposição. Então, aqui eu tenho me, que vai significar mim, comigo. You vai significar você. Him vai significar ele ou dele. Her vai significar ela ou dela. It vai significar ele ou ela, dele ou dela. Tudo bem? Us vai significar nosco ou a gente. You, vocês, them, eles ou elas, deles ou delas. Se você parar para analisar,
nós temos o you e temos o it nas duas fileiras, tanto do sujeito quanto de objeto. E aí o aluno se pergunta, como que eu vou saber qual é qual? Você vai saber qual é qual através do verbo. Tudo bem? Se eu falei que object pronouns eu uso sempre para para pronomes que são usados após o verbo, significa que, por exemplo, a palavra understand, vamos supor que você não saiba o que significa, mas eu sei que understand é um verbo. Por quê? Eu estou usando them. Them só pode vir após verbo e após preposição. I am with João. I like him. Se eu estou usando him, eu sei que o him é um pronome com função de objeto. Por quê? Porque ele só pode ser usado após verbo e preposição. Então, para você discernir qual você vai usar, se o you é sujeito, se o you é objeto, você tem que olhar para o verbo, beleza? Antes do verbo sujeito, após verbo objeto, tá bom? Aí aqui eu botei uma explicaçãozinha para deixar mais claro. Aí a galera aqui eu tenho subject pronoun sempre antes do verbo, porque eles são dados com função de sujeito. Object pronoun sempre após o verbo, porque eles são dados com função de objeto. Aí o aluno vai perguntar, mas mestre, eu tenho um you aqui, e tenho um you aqui, e tenho um you aqui, e tenho um you aqui, tenho 4 you. Como que eu vou saber qual é sujeito, qual é objeto, qual é plural, qual é singular? Primeiro, para você saber qual you você está usando referente a singular ou plural, só se tiver contexto. Sem contexto não tem como. Não tem como. Então vamos supor, se o texto deu para você, Kinda e João estavam brincando. Quando a mãe deles o chamou, you come here. Esse you vai ser plural, porque o texto te deu 2 nomes. Se o texto te der um nome só, vai ser sujeito, vai ser singular. Então, assim, sem contexto, não tem como você saber. De boa? E o lance de saber se o you ou se o it é sujeito ou é objeto, você vai olhar para o verbo. Aí eu botei o verbo no meio. Antes do verbo, sujeito após o verbo, objeto. Beleza? Bom, nossa aula de pronomes da primeira aula foi essa. Fica ligada no canal, dá aquele like, dá aquela curtida. Se inscreve também no Instagram, dá um like lá no Instagram e fica acompanhando que eu vou botar sempre mais vídeo, mais exercício. É isso. Beijo, beijo.